Olá, amigos da arte, estou de volta. Ele foi um dos maiores atores cômicos do mundo, ou talvez o maior de todos. Em primeiro lugar, você tem que entender que Cantinflas era um ator que fazia comédia, diferente de Jerry Lewis, que era um comediante nato, ou nosso grande Oscarito, que também era um comediante nato, ou também Anquito e tantos outros. Aqui no Brasil tivemos o grande Mazzaropi, que também era um ator que fazia comédia. Cantinflas, então, era um comediante ou não? A resposta é não. Ele foi sim um dos maiores atores cômicos do mundo, ou talvez o maior. Vamos entender melhor a história. Este é o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Ator mexicano de comédia, Mário Moreno Reis nasceu no dia 12 de agosto de 1911, na cidade do México. Foi o homem que ficou conhecido como Cantinflas, o famoso personagem encarnado por este ator cômico, um dos mais célebres de toda a história do cinema da América Latina. Mário Moreno desistiu dos estudos para se juntar a um grupo itinerante de artistas de variedades, onde foi bailarino, músico, acrobata, cômico e pantomineiro. Abandonou o grupo, então, para ser ator em peça de teatro de variedades. E foi aí que começou a desenvolver o personagem de Cantinflas, que mais tarde apareceu no seu primeiro filme, Não Te Enganes, Corazón, datado de 1936. As calças sempre um pouco larga, querendo cair, o lenço que usa atado ao pescoço, o chapéu e o bigodinho fino que aparece nos cantos da boca, mas também na sua forma de falar, por vezes atrapalhada, com frases entrecortadas e sem sentido, falando muito sem dizer quase nada, e repleta de expressões características da linguagem popular. Essa figura evoca carinhosamente, de uma forma cômica, o tipo homem do povo, um México pobre, os seus problemas e aspirações em geral, um enorme respeito pela sua cultura e uma bondade natural. Cantinflas se tornou um personagem mundialmente conhecido, ultrapassando as fronteiras da língua espanhola. E até Charles Chaplin se contava entre os seus fervorosos admiradores. Ao longo de sua carreira, Cantinflas participou em cerca de 49 filmes e 5 curtas-metragens. Em 1982, ele retirou-se do mundo do cinema, interpretando O Varredor, de 1982. Conhecido pela sua enorme generosidade, Cantinflas contribuiu para inúmeras causas humanitárias no seu país. O ator fortino Mário Afonso Moreno Reis ganhou então enorme popularidade graças a seu principal personagem, Cantinflas, um vagabundo, o típico duro. Mário Moreno foi o sexto de 12 filhos do casamento de Pedro Moreno Esquivel, um humilde carteiro, e Soledade Jusá Reis de Moreno. Ele nasceu no bairro de Santa Maria de La Redonda, na cidade do México, e cresceu no bairro de Tepito. Depois de uma tentativa frustrada de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, Mário Moreno tornou-se boxeador. Mais tarde, começou a trabalhar como ator em circos, de onde passou ao teatro e depois ao cinema.
A origem do apelido Cantinflas é desconhecida. É um nome sem qualquer significado especial, inventado para que seus pais não descobrissem que ele trabalhava como ator. No início de sua carreira, Cantinflas pintava o rosto com tinta preta, imitando o ator e cantor norte-americano Al Johnson. Mas depois criou sua própria identidade. O habitante de um bairro pobre que usa calças folgadas, uma corda como cinto e um bigode peculiar. Em meados da década de 1930, Cantinflas conheceu o russo Jacques Dioman, a quem se associou posteriormente para formar sua própria produtora cinematográfica. Dioman produzia, dirigia e distribuía enquanto Cantinflas atuava. O sucesso veio com o filme Aí Está o Detalhe, de 1940. A frase que deu nome à película se converteu então no bordão que marcaria a carreira do ator. O filme foi um êxito em toda a América Latina. Outro sucesso de Cantinflas foi Nem Sangue Nem Areia, um filme que satiriza as touradas. Teve um estrondoso sucesso em vários países de língua hispânica. Em 1942, Cantinflas se uniria a Miguel Dária Delgado e Jaime Salvador para produzir uma série de paródias, nas quais chegou a brincar com a figura de Charles Chaplin. Em 1946, deixou de trabalhar com as companhias mexicanas e assinou o contrato com a Columbia Pictures. Sua popularidade era tamanha que chegou a representar os interesses dos atores mexicanos junto ao governo federal mexicano. Em 1956, o filme Volta ao Mundo em 80 Dias garantiu a Cantinflas o prêmio Globo de Ouro na categoria de melhor ator de música ou comédia. Seu segundo filme nos Estados Unidos, Pepe, recebeu nova indicação ao Globo de Ouro. Cantinflas tornara-se então um dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. O filme A Volta ao Mundo em 80 Dias mudou para sempre a vida de Cantinflas. A partir daí, ele se consagrou mundialmente como um dos maiores atores cômicos do mundo. Depois de voltar ao México, o ator criou sua própria companhia, Cantinflas Filmes, e continuou trabalhando até 1981. Uma das características do personagem Cantinflas que mais contribuiu para o sucesso de Mário Moreno foi o uso peculiar da linguagem. Nos filmes, Cantinflas sempre estabelece um diálogo que começa naturalmente, mas que se complica num crescente, até que ninguém mais compreende o que ele fala. Essa forma de falar deu-se o nome à cantifleada, que se converteu em espanhol na expressão "estás cantifleando", usada para dizer que determina que a pessoa está enrolando ou embromando. A Real Academia Espanhola chegou a incluir o verbo cantiflear em seu dicionário, no sentido de falar ou agir de maneira disparada, sem sentido, sem dizer nada. Era enorme a popularidade do personagem Cantinflas, saindo dos bairros pobres e que se associou com boa parte da identidade nacional do México, sobretudo das classes populares, e que permitiu a Mário Moreno viver uma longa e bem-sucedida carreira cinematográfica. De origem humilde, Mário Moreno então se juntou a uma trupe de cômicos ambulantes e percorreu todo o México. No final dos anos 20, passou a atuar nas periferias da cidade do México, criando o tipo que o faria famoso. Em 1930, já era o cômico mais famoso do país. Em 1934, conheceu então a atriz Valentina Subarev, com quem teve seu único filho, Mário Arturo. Em 1936, com ampla bagagem acumulada no circo, representando papéis em pequenas montagens teatrais,
estreou então no cinema, no filme Não Te Enganes, Coração. A partir daí não parou mais. A popularidade deste monstro sagrado do cinema mexicano deve-se muito ao seu trabalho nas películas Nem Sangue Nem Areia e também o filme O Gendarme, de 1941, nas quais ele descobriu seu diretor ideal, Miguel Delgado. A Volta ao Mundo em 80 Dias mudou para sempre a vida de Cantinflas. Melhor filme em drama e melhor ator em comédia ou musical, ninguém menos do que o próprio Cantinflas. Esse foi o seu primeiro e um dos únicos trabalhos nos Estados Unidos, mas suficiente para catapultá-lo a uma fama sem precedentes que perdura até hoje. Para receber esse prêmio, ele superou concorrentes como Marlon Brando e Hugh Hefner, um feito e tanto que certamente o consolidou como a maior estrela do cinema mexicano e um dos maiores de toda a América Latina. Cantinflas também atuaria em outro filme nos Estados Unidos, mas não teve grande repercussão, já que seu personagem não tinha muita possibilidade de expor seu talento. Em termos de comparação, Cantinflas está para o México, mais ou menos como Carmen Miranda estava para o Brasil. Cantinflas foi chamado de o maior comediante do mundo por ninguém menos do que Charles Chaplin. Cantinflas foi um intérprete de uma nota só, mas seu sucesso era tamanho que permitiu a construção de seu próprio estúdio de cinema e a contratação de diretores e roteiristas que criassem histórias pensando unicamente no seu jeito de atuar, baseado basicamente na improvisação. Cantinflas foi um dos maiores atores cômicos do mundo. No entanto, ele não é muito lembrado em muitos países. Acredito que faltou marketing. Acredito também que faltou uma produção melhor em cima de seus filmes. Já que às vezes em seus filmes as cenas são muito longas, falta de um bom diretor na época. Na década de 50, então, seus filmes mostram uma mudança. Do personagem picaresco, urbano e popular, só havia um humor baseado no uso repetitivo do cantinflismo, na capacidade de falar muito e não dizer nada. Em todas elas, Mário Moreno tornou-se portador de julgamentos e críticas contra a sociedade, pequena em particular, e contra a humanidade em geral. Cantinflas, então, atacou assim com singular ênfase a aristocracia desnaturada, fazendo triunfar o autêntico sobre o falso. Ele se tornou o homem que sempre falava a verdade, embora de forma sarcástica, e sofreu as consequências dessa lealdade para consigo mesmo. Após o sucesso do filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1956, fez com que o ator posteriormente rodasse Pipe, dirigido por George Sidney em 1960. No entanto, o fracasso do filme fez com que Mário Moreno não tentasse a sorte novamente fora das fronteiras de seu próprio país, com a única exceção do Volta a Cavalgar, o longa-metragem espanhol Don Quixote, dirigido por Manuel Delgado, com quem trabalhou em filmes anteriores. Mas a verdade é que Cantinflas será sempre lembrado por ter feito um personagem malandro de bom coração que tem certo paralelo com o personagem de Charles Chaplin. Embora o sucesso do mexicano estivesse sempre ligado à sua verborragia maluca e inesgotável fala, que o transformou em o gênio cômico mais popular que o México já produziu.
Seu personagem baseava sua comédia em relações ingênuas, em sua surpreendente naturalidade e em seus monólogos altamente pessoais e insanos, contínuos, confusos, inesgotáveis, um fluxo autêntico do verdadeiro verbalismo. Uma facilidade, então, de falar, improvisar, mais delirante, que começava com fluência incomum e terminava em balbúcios e jargões inteligíveis. Sua figura, seu estilo interpretativo muito pessoal e seu singular senso de humor já ocupam, por seus próprios méritos, um lugar relevante no firmamento da sétima arte. Suas calças caídas e sua aparência desleixada e brega tornaram-se padrão hispânico de uma espécie de humor, tingido então de absurdo, que talvez tenha seus melhores representantes nos míticos Irmão Marx, o qual lhe permitiu alcançar enorme popularidade nos países de língua. O que aconteceu com Cantinflas foi que seu jeito de falar e improvisar simultaneamente atrapalhou sua habilidade na hora de cruzar as fronteiras da língua, pois, como já mencionado, seu caráter no cinema deveu-se grande parte do sucesso que obteve ao uso livre da língua, característica que, é claro, dificultou muito a sua vida, humor, para penetrar em campos diferentes do espanhol. Resumindo, ficou diferente para que seus filmes fossem traduzidos de forma certa para outros países. A roupa que Cantinflas usava tornou-se seu humor, sua marca, sua obra, a tal ponto que, já saindo dos limites do ator Mário Moreno, passou a configurar o personagem televisivo de uma longa série de desenhos animados, cujo rosto barbado e infeliz a imagem corresponde à de um vagabundo ou à de um mendigo, como seu criador, de uma linguagem fluida, irreprimível e incoerente, confusa e absurda, incompreensível, mas essencial para poder escapar às mais dispares situações. Considerado por muitos o sucessor de Charlie Chaplin, Cantinflas herdou de Chaplin o bom coração. Só que o mexicano, ao contrário de Chaplin, mesmo sendo tão pobre quanto ele, não vivia obcecado por sua pobreza, igual Chaplin. Já Cantinflas dava ao luxo de ter pena dos ricos. Cantinflas faleceu de tumor no pulmão na cidade do México no dia 20 de abril de 1993. Ele tinha 81 anos. Dezenas de milhares de pessoas se reuniram num dia chuvoso para seu funeral, que durou 3 dias. Quando Mário Moreno faleceu, o governo do México declarou luto por 3 dias. Suas cinzas encontram-se na cripta de sua família no Panteão Espanhol da cidade do México. Cantinflas foi homenageado por vários chefes de Estado e Congresso dos Estados Unidos. Em 2014, foi feito um filme sobre a vida de Cantinflas, embora o longa foi um pouco criticado. O longa não se aprofunda muito no lado mais problemático do seu caráter. Os conflitos familiares, as traições conjugais, as brigas com os colegas de profissão, preferindo passar por estas questões apenas de forma episódica. Por outro lado, tal opção acaba por criar a impressão de que tudo foi muito fácil em sua trajetória, como se o sofrimento de ter sido um rapaz pobre e sem bons contatos já tivesse sido suficiente e que, a partir do momento em que sua genialidade se faz notar, todas as portas tivessem se aberto naturalmente pelo seu caminho, que evidentemente não foi assim. Deixarei na descrição abaixo um link onde vocês vão poder conferir um livro sobre a história de Cantinflas e a possibilidade de comprar, pois assim você está aumentando o seu conhecimento e também contribuindo para a manutenção do canal. Até o próximo vídeo, eu vou voltar!